Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então, vamos ver o que nós temos na nossa aula de hoje? Muito bem, então na aula 13, objeto de conhecimento, nós temos elementos da linguagem. O detalhamento, elementos cênicos, enredos, personagens, figurinos, adereços, cenário, iluminação, sonoplastia, caracterização, formas, espaços e outros. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então estamos aqui. Nossa aula sempre foi falando, né, de quê? Sobre o teatro. Então, nós já estamos aqui nesse palco, certo? Aonde temos as cortinas, que é chamado o pano de boca, né? A cortina onde dá toda a abertura para o público visualizar o cenário, como é que vai acontecer, a forma como vai acontecer, né, essa história que nós chamamos de enredo. Então, o teatro, nós já falamos nas nossas outras aulas, desde a pré-história, o homem já imitava, ele tentava adquirir a personalidade, né, daquele animal lá na pré-história. Nós vimos na passagem do tempo na Grécia como eles trabalhavam a questão do teatro. Então, o teatro sempre está muito presente. Hoje, na atualidade, nós temos outras formas de apresentar, de utilizar o teatro, mas sempre com aquele intuito, com aquele objetivo de convencer o público que eu sou aquele personagem. Quando você comédia, o teu objetivo é fazer as pessoas rirem, né? Darem gargalhada. O drama é a emoção, a tragédia, às vezes até choram. Então, quando o ator, dentro de um enredo, ele consegue chegar próximo do público, nessa questão emocional, ele conseguiu o objetivo dele. Então, nós iniciamos hoje a nossa aula falando sobre o teatro. E aí, dentro desse teatro, nós vamos falar sobre um item que é o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história que vai ser desenvolvida durante todo o percurso da apresentação. E o que nós podemos falar desse conceito de enredo? Vamos ver? Então, o enredo, né? Quando eu trago para vocês, eu estou falando aqui, então eu já estou sabendo o que eu iria falar. Então, no teatro, o enredo se refere à estrutura, à narrativa ou drama principal de uma peça ou produção teatral. Ele engloba os eventos, ações, desenvolvimento que ocorre ao longo da história, desde o início até o desfecho. O que é o desfecho? É quando vai desenrolar toda a história. O enredo é o que impulsiona a história, né? Ele vai levar essa história adiante, criando conflitos, resoluções e momentos de clímax. Continuando com o enredo. O enredo, no teatro, geralmente envolve a introdução dos personagens principais, a configuração do cenário e do contexto, o desenvolvimento de um conflito teatral e a resolução desse conflito. Ele pode ser simples ou complexo, dependendo da natureza da peça, das intenções do dramaturgo. Continuando com a questão do enredo. Um enredo bem construído é fundamental para manter o interesse do público e criar uma experiência teatral envolvente. Ele pode abordar uma variedade de temas e questões, desde questões pessoais e relacionamento interpessoais, até questões sociais e políticas. Em última análise, o enredo serve como arcabouço sobre qual a história é construída e comunicada ao público. Muito bem, então, nesse contexto, nós podemos falar que o enredo, né, ele fala dessa questão, ele vai trazer essa questão sobre como vamos utilizar a história que nós vamos contar. Ora, professora, mas como é que nós podemos falar do enredo? Vamos fazer de conta que você vai contar uma fofoca, você soube de uma fofoca. Qual é o enredo da fofoca?
certo? Ah, era a roupa da colega que não estava adequada. Então, o enredo é falar do figurino, da roupa da colega. Então, eu começo, eu desenvolvo e eu finalizo a minha fofoca. Então, isso é um enredo. E dentro do teatro, existem várias formas, como nós já vimos em outras aulas, certo? Nas outras aulas de arte, como nós falamos da encenação, quando nós falamos da dança, quando nós falamos da música, e isso tudo vai compor uma apresentação teatral, uma apresentação onde tem um enredo. Então, eu coloquei o exemplo da fofoca, né, porque ninguém gosta de fofoca, ninguém gosta de fofocar, certo? Então, o enredo de uma peça teatral, ela tem um começo, um meio e um fim. E ela pode ser classificada, como nós já vimos também, colocando na atualidade, ela pode ser um drama, certo? Ela pode ser de terror, pode ser uma comédia, certo? Pode ser envolvendo a questão política, pode ser uma sátira, envolvendo a questão ambiental, a questão ecológica, e tudo isso você vai ver qual é o tema. E para isso eu tenho que usar o quê? O cenário, certo? Então, dentro desse contexto, ao utilizar o cenário, eu vou falar para o público como é que vai ser esse ambiente, onde vai passar esse ambiente? Vai passar dentro de uma igreja? Vai passar numa praça? Vai passar numa floresta? Então, o cenário, ele vai conversar com o público para falar, olha, vai ser numa floresta, vai ser numa igreja. Então, o cenário tem um profissional que ele é responsável em construir esse cenário. Tá? Então, ele vai fazer esse cenário conforme o diretor, né, dessa peça teatral vai falar para ele, olha, eu gostaria que o cenário tivesse isso, isso e isso. Dentro do contexto é onde vai ser apresentado, pode ser não só num teatro, mas pode ser também aonde? Numa praça pública, na escola, na igreja, e esse cenário vai ser adequado àquele ambiente. E o que eu posso falar sobre o cenário? Vamos ver? Então, o cenário em uma peça teatral refere-se ao ambiente físico ou ao conjunto de fundo usado para representar o contexto e o local da história. Eles são elementos visuais essenciais que ajudam a estabelecer o cenário, criar uma atmosfera e fornecer contexto espacial para as ações dos personagens. E aí os cenários podem variar, tá? Amplamente em termos de escala, complexidade e estilo, dependendo das necessidades da produção e da visão artística do diretor, aquilo que eu já comentei com vocês. Eles podem consistir em um conjunto de simples, como paredes pintadas ou pano de fundo, ou podem envolver construções elaboradas e detalhadas, como salas inteiras, paisagens externas ou até mesmo cenários móveis e modulares. Continuando sobre os cenários. Os cenários são projetados para refletir o período da história. Então, o cenário ele vai falar se foi lá no passado, como nós já vimos em aulas anteriores sobre o cenário, se vai ser dentro de um barco, se vai ser dentro de uma sala de aula, se vai ser no futuro ou no passado, porque o figurino vai falar também, né, a questão do cenário vai estar em conexão. Então, são projetados para refletir o período da história da peça, o ambiente específico da história e as exigências da trama. Eles podem ser realistas, estilizados ou abstratos, dependendo do estilo da produção e das escolhas criativas da equipe de design, certo? Além de fornecer, né, o cenário, ele vai fornecer um contexto visual para a história. Os cenários também podem desempenhar um papel funcional, né, fornecendo áreas de entrada e saída para os atores, esconderijos para os adereços e equipamentos técnicos, e até mesmo servindo como parte integrante das cenas e ações dos personagens. Então, nós vimos o nosso cenário com as cortinas fechadas, não é verdade? E agora eu trago para vocês um cenário. Né? Nós criamos esse cenário para representar uma peça teatral, e aí, aonde, dentro deste cenário, onde vocês imaginam que vai ser passada essa peça? Aonde vai percorrer? Com quem nós vamos falar?
Quem são esses personagens? Já começa a identificar algumas árvores, certo? Então, logo, vai passar numa floresta. E dentro dessa floresta, nós podemos perceber que vai ter, né, ela faz parte do nosso cenário, algumas árvores aqui, representando essa floresta. Então, o público, ele já se apropria desse conhecimento quando se abrem as cortinas e você percebe esse cenário quando surgem as árvores, certo? Várias árvores. Nossa, então vai falar sobre floresta. Como será o tema? Mas quando o público entra no teatro, né, enquanto arquitetura, ele já tem o título da obra, ele já tem o título da peça que ele vai assistir. Mas, para compor tudo isso, nós podemos falar de um outro item que fazem parte desse cenário, que fazem parte de uma peça teatral, que é algo muito importante também, que são os personagens. Os personagens, eles vão dar vida, certo? Então, eles vão ter características próprias. Eles vão estar de acordo com o figurino, com uma forma de ser. Ah, é uma criança. É uma pessoa de idade que anda curvado, anda devagar, é resmungão, né? Então, ele vai ter algumas características, usa uma bengala, usa uma blusa aberta de linho. Ah, é uma criança, está com pirulito na mão e está correndo. Então, tem toda uma característica que vai determinar aquele personagem naquela cena. Então, eu tenho que ter essas características. Ah, ele é sério. Se aquele personagem é sério, como é que eu vou poder estar rindo todo o tempo na hora da apresentação? Eu não posso, porque eu estou fugindo do meu personagem. Mas se ele é um personagem que ele é alegre, vive rindo, aí sim eu vou poder estar rindo no momento que o diretor, que é um outro profissional, fala, ó, nesse momento você vai rir, você vai falar e etc. Tá? Então, dentro desse contexto, qual é o conceito de personagem numa cena teatral, numa encenação teatral? Vamos ver? Então, os personagens teatrais são indivíduos fictícios ou representações humanas criadas por um dramaturgo para desempenhar papéis específicos em uma peça teatral. Eles são essenciais para o desenvolvimento da trama e para transmitir as mensagens e tema da obra ao público. Cada personagem tem suas próprias características, como eu já comentei para vocês, né? Suas próprias características distintas, incluindo personalidade, motivações, conflitos internos e externos, relacionamento com outros personagens e arcos do desenvolvimento ao longo da história. Continuando sobre os personagens teatrais podem ser protagonistas. O que são os protagonistas? Os principais, né, que impulsionam a ação. Antagonista, que criam conflitos ou resistência para o protagonista. Os personagens secundários, que desempenham papéis de apoio ou complementares na trama. Eles também podem ser categorizados de acordo com seus traços de personalidade, papéis sociais ou históricos, idade, gênero, entre outros aspectos. Através da atuação dos atores, né, eles dão vida aos personagens. Então, o ator, quando ele está interpretando, ele vai dar vida aos personagens, interpretando-os, expressando suas emoções, falas e ações do palco. O desenvolvimento e a interpretação dos personagens são fundamentais para criar uma experiência teatral autêntica e envolvente para o público, permitindo que ele se identifique e se relacione com a história e mensagens apresentadas na peça. Então, eu estou aqui no nosso cenário e vocês já perceberam que nós estamos numa floresta, certo? Nós falamos que os personagens, eles têm características, eles têm gêneros, né? Feminino ou masculino. Ele tem humor, né? Então, se ele é alegre, se ele é triste, se ele está raivoso, se ele é mal-humorado. Então, ele tem também todo um aparato que vai conversar com o público. Quando eu falo conversar, não é bater papo, não, é conversar a partir da visão. O público vai perceber, nossa, esse personagem, né, faz parte desse cenário. Então, eu trouxe para vocês aqui os nossos personagens.
certo? Vamos ver o que eu trouxe para vocês. O que será? Olha aqui, não é? E aí, já conseguiram identificar os nossos personagens? Então, certo? Eles vão estar caracterizados. Nós já sabemos, então, aqui, quem seria esse personagem? E esse aqui? Eu precisaria falar para vocês quem é esse e quem é esse personagem? Não, porque vocês já têm um conhecimento prévio, certo? Você tem um conhecimento prévio e você já identificou quais são os personagens. E aí, dentro desse item aqui dos personagens, por que eu consigo identificar que esse aqui é um caçador? Esse aqui é o caipora e esse aqui é o caçador? Quais são os adereços que são colocados neles para vocês identificar? O figurino, quando eu falo, né? A questão do figurino. Eu falei caipora, não é verdade? Não é caipora, é o curupira, tá bom? Desculpa aí, é o curupira. Então, como é que eu posso identificar esses personagens? Porque eles têm características próprias, certo? Porque eles também, um outro profissional se preocupou em fazer o quê? As roupas. E essas roupas têm o nome de quê? Figurino. E o que nós temos sobre o conceito do figurino? Vamos ver? Então, o que é o figurino numa peça teatral? Qual é o conceito? Os figurinos teatrais são os trajes e acessórios usados pelos atores em uma produção teatral para representar os personagens e invocar a ambientação da peça. Eles desempenham um papel crucial na caracterização dos personagens, na definição da época e do ambiente da história e na criação da atmosfera geral da produção. Os figurinos teatrais, gente, são projetados levando em consideração diversos elementos. Quais são esses elementos? Como o período histórico da peça, as características individuais dos personagens, suas ocupações, status sociais, as exigências da trama e a visão artística do diretor. Eles podem incluir roupas, acessórios, perucas, maquiagens e adereços, todos cuidadosamente selecionados e criados para transmitir a personalidade e o contexto de cada personagem. Além de sua função estética e narrativa, os figurinos teatrais também precisam ser praticados, precisam ser práticos e funcionais para permitir a liberdade do movimento dos atores durante as performances. Os figurinistas, eles, responsáveis pelo design e criação dos figurinos, trabalham em estreita colaboração com o diretor e outros membros da equipe de produção, para garantir que os trajes atendam às necessidades da peça e contribuam para o sucesso global da produção teatral. Certo? Então, aqui vocês podem ver a questão dos figurinos, certo? Que caracterizam esses personagens. Mas aí nós temos os adereços. O que são esses adereços? Os adereços aqui do caçador é o quê? O rifle, não é? E aqui nós temos a lança, a peruca, o colar que cruza, o peito. Então, são adereços que vão pontuar ainda mais a caracterização desses personagens. E o conceito desses adereços, vamos ver? Então, os adereços, também conhecidos como props, abreviação de properties, são objetos físicos usados pelos atores em uma peça teatral para complementar as cenas e a caracterização dos personagens. Esses objetos podem ser manipulados, segurados ou interagidos pelos atores durante a apresentação para enfatizar a ação da história, fornecer contexto visual e aumentar a autenticidade da produção. Os adereços podem incluir uma ampla variedade de itens, desde os objetos do cotidiano até artefatos específicos que são relevantes para a trama da peça. Exemplos comuns de adereço incluem utensílios de cozinhas, livros, armas, bebidas, dinheiro, fotografia, cartas, flores, entre outros. Eles são projetados e selecionados com base no período histórico da peça,
nas características dos personagens e nas necessidades específicas de cada cena. Os adereços são são uma parte essencial da produção teatral, pois ajudam a criar um ambiente visual rico e detalhado que contribui para a imersão do público na história. Os adereços são geralmente cuidadosamente mantidos e manipulados pelos membros da equipe de produção, garantindo que estejam prontos em condições ideais para cada apresentação. Tá? Então, aqui nós temos os adereços, como nós já falamos sobre esses adereços. Se eu perguntar para vocês, eu estou aqui nessa peça na floresta, será que eu estou em contexto com o cenário e com os personagens? E quais seriam os meus adereços? Que eu estou com adereço? Será que eu estou com algum adereço? Então, vocês já podem começar a responder. E figurino? Como seria o figurino da professora Lúcia? Certo? Então, tudo isso, né? Será que o meu figurino está em contexto com o cenário e com o enredo dessa peça que vai acontecer? Não, mas para que isso aconteça também existe um outro item fundamental. Sabe qual é? Já pensou se essa floresta aqui tivesse o caçador, certo? E ele fosse à noite, na escuridão da noite? O que teria que acontecer para o público perceber que seria noite? Hein? Então, seria que ter escurecer um pouco. E se fosse numa manhã, né? Então, o sol teria que estar brilhando, certo? E isso se dá um outro personagem que é responsável, um outro profissional que é responsável em fazer isso, em mostrar para o público qual é o tempo, qual é o momento. Ai, mas está trovejando, ai, não sei o quê. Aí já é um outro profissional. Mas a questão do tempo, da atmosfera que acontece, é a iluminação, certo? Então, se é noite, vai escurecer, se é dia, vai ficar claro, né? À tarde, um pôr do sol. Então, a iluminação ela vai falar muito. E esse personagem. E o que nós vamos falar sobre a iluminação? Vamos lá? Então, a iluminação no teatro refere-se ao uso de luzes para criar atmosfera, destacar elementos cênicos, definir o clima e direcionar a atenção do público durante a produção teatral. Ela desempenha um papel crucial na estética e na narrativa da peça, influenciando a forma como os espectadores percebem e interpretam a ação no palco. Os elementos da iluminação teatral incluem intensidade, tá? A quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa que pode ser ajustada para criar diferentes níveis de brilho e sombra no palco. A cor, a tonalidade da luz, que pode ser alterada utilizando filtros ou gelatinas coloridas para criar atmosfera específica e evocar diferentes emoções. A direção da luz, da luminosidade, tá? O ângulo e a orientação da luz em relação aos atores e aos elementos cênicos podem ser ajustados para destacar a área específica do palco ou criar efeitos dramáticos. Então, quando um ator está fazendo, né, uma apresentação e ele quer que a luz incida somente nele, aí vem aquele canhão de luz somente nele e o resto do palco fica escuro, né? Movimento. Então, a luz ela pode se movimentar também, é a capacidade de variar a posição e o foco das luzes ao longo do tempo, para acompanhar a ação da história e criar a transição suave entre cenas. E tem os efeitos especiais. O uso de dispositivos de iluminação especializado, como globos, estrobos e luzes estroboscópicas, para criar efeitos visuais impressionando a atmosfera única, certo? Então, dentro disso nós temos a iluminação, como eu falei para vocês, ela vai criar essa atmosfera. De repente, eu queria que apenas um canhão de luz, né, uma luz incidisse sobre a professora Lúcia e o resto tinha que ficar sombrio ali na penumbra. E aí, então, a iluminação iria diretamente na professora Lúcia ou nos personagens, certo?
Mas também nós temos, dentro da apresentação cênica, os efeitos especiais. E o que seriam os efeitos especiais no teatro? Refere-se às técnicas de dispositivos utilizados para criar impacto visual e sensorial durante uma produção teatral. Eles são empregados para adicionar elementos surpresas, né? Magia e realismo à performance, aumentando o envolvimento e a experiência do público. Alguns exemplos, como os efeitos especiais no teatro, incluem. O que pode incluir esses efeitos especiais? Efeitos de som, utilização de sons e música para criar atmosfera, fornecer contexto emocional e destacar momentos chaves da história. Efeitos pirotécnicos, uso controlado de fogos de artifício ou outras formas de explosão para criar impacto visual e sonoro em cenas específicas. Projeção de vídeos, utilização de telas e projeções de vídeo para criar cenários virtuais, animação ou efeitos visuais que completam a ação do palco. Mecanismo de voo, uso de cabos, polias e arreios para permitir que os atores voem ou realizem movimentos aéreos durante a performance. Efeito de maquiagem. Então, a maquiagem, né, conta muito também a aplicação de maquiagem especializada para transformar os atores em criaturas fantásticas, envelhecer personagens ou criar ferimentos e deformidades realistas. Utilização de fumaça e neblina. Uso de máquinas de fumaça para criar ambientes nebulosos, atmosfera misteriosas ou efeito de transição entre cenas. Ok? Então, dentro desses efeitos especiais, nós voltamos com os nossos personagens, né, já que nós temos esses efeitos que podem estar sendo apresentados nesse contexto, tá? Então, aqui, né, vamos falar assim, olha aí, o caçador, né, mexendo o braço, as árvores balançando, então quer dizer, vamos dizer que está ventando. E de repente começa o quê? A chover, certo? Então são esses efeitos especiais. Ai, vai chover dentro do teatro? Não, mas eu posso produzir através do quê? Da sonoplastia, o efeito, o som de chuva. De repente começam a aparecer sons de tiro. Ora, tem outros caçadores na floresta, certo? Então, tudo isso são efeitos especiais. Nós falamos da maquiagem. A maquiagem pode ser um efeito especial que vai caracterizar se o personagem ele é uma idade mais avançada, se ele é jovem, se tem alguma cicatriz, algum ferimento. Então, tudo isso são efeitos especiais que nós podemos estar utilizando dentro de uma apresentação. Por isso que numa peça teatral é muito importante você saber a função de cada um. De repente, eu não tenho muito recurso, mas eu quero apresentar que eu sou uma pessoa idosa. Eu pego um pedaço de papel, faço uma barba, como eu já vi algumas apresentações, né, que eu achei super interessante, utilizaram um pedaço de papel, fizeram uma barba, recortaram. Quer dizer, são recursos como fazer e convencer o público que realmente eu sou uma pessoa de idade. Ou um jovem, uma criança, né? Ou um adolescente. Quais são as características de um adolescente? Tá? Então, nós temos um enredo de uma história, coloquei para vocês aqui o exemplo da floresta, trazendo os personagens também que fazem parte, então vocês já começam a imaginar. Esse enredo vai ter começo, meio e fim. E a caracterização desse personagem, eu utilizo os figurinos para falar que é um caçador, sabe? Então, eu tenho que saber como eu vou fazer esse figurino. E quem é que vai direcionar, conversar com o figurinista? O diretor. Olha, eu quero essa roupa desse jeito, porque eu tenho que convencer o meu público que a professora Lúcia vai estar lá, mas ela vai estar, vamos dizer, com figurino de ministrar aula. E qual é o figurino da professora Lúcia de ministrar aula? A camisa azul, a calça preta, certo? Mas a professora tem alguns adereços para estar apresentando sobre teatro? Acho que a professora tem alguns adereços. Ela tem uma tiara, ela está com óculos, ela tem uma pulseira, um anel, que caracterizam a professora Lúcia. Um microfone, que pode também ser trabalhado como a sonoplastia, para vocês ouvirem
o que a professora Lúcia está falando, certo? Então, meus queridos, finalizamos o momento da nossa aula.